Abandone as máscaras e seja você mesmo. Na antiga Grécia, os atores, quando iam representar uma peça, usavam uma máscara para mostrar os papéis que estavam usando. Essa máscara era chamada persona. Então, quando o ator usava aquela máscara, ele não era mais ele mesmo. Ele era aquele papel, aquela pessoa que ele estava representando. Eu me lembro, quando era criança, que às vezes eu fazia uma capa, né? Pegava um pedaço de pano e colocava uma capinha para imaginar que eu era um super-herói, que eu podia voar, que eu tinha superpoderes. Então, enquanto eu estava com aquela capa, tinha aquela sensação que eu era aquele super-herói. E qualquer brincadeira ou fantasia, quando você usava a fantasia de um personagem, podia ser de um palhaço, podia ser de qualquer personagem que a gente pensasse, de policial, de médico, você imaginava que você era aquele personagem. A gente cresce e acha que aquele personagem que a gente desenvolveu, que a gente estudou para ser e que a sociedade nos vê como ele, é o nosso ser, mas isso não é verdade. Carl Jung falou o que é essa máscara que a gente usa, essa persona, como se fosse uma roupa mesmo. A persona é um acordo feito entre o indivíduo e a sociedade com relação ao que o homem deve dar a impressão de ser. Muitos de nós, ficamos tão presos a esse papel. Tem vários papéis que a pessoa representa durante a vida, Pode ser um papel de pai, de mãe, de filho, de estudante, de trabalhador, de qualquer profissão, ou ao contrário, uma pessoa desempregada, um morador de rua, ou um religioso, qualquer coisa é um papel. E nós ficamos tão presos a esse papel que achamos que o papel é a gente, mas na verdade o nosso ser transcende a máscara que usamos. É importante ressaltar que nem sempre a máscara é negativa, ela tem um papel na sociedade, Por exemplo, um policial, quando ele coloca a farda de policial, ele dá uma sensação de respeito, de autoridade. Mas esse mesmo policial, quando ele estiver de férias numa praia com a família dele, ele pode brincar, pular na areia, se divertir, porque ele tirou a máscara dele. É claro que se acontecer algo errado lá na praia, ele pode fazer algo, mas se não tiver nada que atrapalhe as férias dele, ele não vai ser um policial, ele vai ser apenas um ser humano se divertindo com sua família. É isso que devemos fazer no nosso trabalho espiritual, abandonar a nossa máscara. Ela é só um papel, é só uma representação que nós fazemos, e depois, quando acaba a peça, a gente tira essa máscara e a gente abandona esse papel. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de abandonar um papel. Quando os filhos crescem, a mãe e o pai têm dificuldade de abandonar aquele papel, de cuidar dos filhos. Ele tem que buscar uma outra máscara, outra persona para trabalhar. Então, o bom é perceber que essa máscara é apenas um papel. Na minha vida, as pessoas muitas vezes acham que eu sou um artista, que a minha vida é só aquilo, e não conhecem a minha pessoa com profundidade, que sou uma pessoa que gosto de natureza, gosto de meditação, gosto de conversar com os outros assuntos, dezenas de assuntos que se complementam. Eles acham, aquele rapaz ali, aquele rapaz é só desenho. Então viram para mim, só falam de desenho, E esquecem daquele ditado que na casa do ferreiro o espeto é de pau. Portanto, quando eu estou no meu tempo livre, eu gosto de ver outras coisas que não tenham a ver com arte. Agora eu vou passar alguns conselhos que eu estava estudando hoje num livro do Lama Surya sobre se religar ao seu próprio ser, à sua própria realidade. São 8 conselhos muito simples, para a gente seguir no dia a dia. O primeiro é: seja natural, ou seja, ser estável. Não tente falar de maneira complicada, de ser diferente. Tente ser o mais natural possível, buscando atividades que preencham a sua essência, atividades simples como caminhar,
como conversar com os amigos, como fazer um hobby ou se concentrar no trabalho que gosta. Essas atividades pequenas e diárias vão permitir que a gente seja natural. 2. Seja simples. Tente não usar máscaras, tente ir além das máscaras, tente ser humano. Por exemplo, se você for um médico, não tente ser formal, tente ver a outra pessoa por trás do tratamento e assim por diante. Quando você é sincero e verdadeiro, você cria uma autoridade, uma presença, simplesmente porque as pessoas percebem que você é sincero, que você é real. 3. Reduza a sua tendência de controlar as coisas. Aqui a gente tem que saber se adaptar. Nem sempre a gente vai conseguir controlar o que acontece com a gente. Sendo maleável como um bambu, a gente sabe se adaptar às circunstâncias, em vez de forçar as coisas a serem como a gente quer. 4. Seja autêntico. Viver cada momento com um objetivo claro de aumentar o nível de consciência. Quanto maior o nosso nível de consciência, quanto mais elevado nós vibrarmos, melhor vão ser as coisas, porque tudo se manifesta a partir do nosso interior. Então não adianta fazer uma atividade que pareça boa com raiva ou com medo. Nós temos sempre vibrar em compreensão, alegria, paz ou, no mínimo, aceitação. 5. Permaneça aberto ao mundo que o cerca, sem críticas nem julgamentos. Tenha uma mente aberta, tentando se colocar no lugar do outro, sentindo empatia. Isso é muito importante, se colocar no lugar das outras pessoas. Faz abrir o coração e abrir a mente. 6. Permaneça atento. Sempre, a todo instante, devemos estar vigilantes. A plena atenção no aqui e agora faz-nos viver o presente, em vez de se perder no passado e nas expectativas do futuro. O presente é o único momento em que realmente vivemos, por isso que ele se chama presente, é um presente do universo para a gente, tá? Então vamos viver sempre nesse momento do aqui e agora, o eterno momento presente. 7. Seja sensato, desapegado e renuncie ao que é irrelevante. As coisas pequenas sem importância, como pequenas mágoas, irritações, lembranças do passado. Assim vamos desenvolver discernimento e vamos ficar mais inteligentes, uma inteligência verdadeira e não só uma astúcia, aquela coisa de ser esperto. Ser inteligente entende que é um jogo que todos ganham. Você compreendendo os outros, sendo empático e verdadeiro com os outros, isso vai refletir e vai voltar para você. É um jogo que todos ganham, é um jogo de abundância e não um jogo de escassez, como uma mente pequena e fechada vê. Uma mente aberta vê como abundância. Muitas coisas que compartilhamos multiplicam-se como conhecimento, como as energias positivas e muitas outras coisas que fazem abrir o caminho da generosidade e da verdadeira abundância. Então, seja sensato. 8. Seja espontâneo e deixe que a energia flua naturalmente. Não tenha vergonha de expressar suas energias positivas. Se você escutar uma música e tiver vontade de dançar, tiver vontade de brincar, seja feliz, né? Muitas pessoas ficam achando que são loucos os que dançam porque elas não escutam a música. A natureza inteira tem uma música, tem uma vibração que só conseguimos ouvir quando abrimos o coração. Dentro do coração tem uma bússola que indica o caminho, que nos liga a nós mesmos, e aquela centelha divina dentro de nós, que é uma pequena fagulha de Deus, é o imã dessa bússola que nos aponta a direção certa, a direção de conexão com o universo, com essa inteligência divina, com o que chamamos de Deus, mas que está além da compreensão. Então lembre-se, dance, brinque, seja você mesmo, seja feliz, deixe a máscara cair. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu gostaria muito que vocês curtissem, comentassem o que vocês acharam, dessem suas opiniões.
e compartilhem com seus amigos este vídeo. Desejo a todos um ótimo dia, muita luz, muita paz. Meu nome é Luciano Moraes, artista e espiritualista, e até a próxima. Namastê. Errata. Uma pequena errata que eu escutei o que estava falando, né? Duas coisas. Quando é criança, a gente se veste mais de herói, não de palhaço, tá? E eu fiquei entusiasmado na hora, eu falei pular na areia, mas na verdade era pular na água, tá? O policial pula na água, não pular na areia. Ele pula na água, depois ele pode até rolar na areia ou deitar na areia. É isso aí, pessoal. Muita luz.